Tudo bem? Estão se cuidando aí? Seguinte, eu vim trazer a correção aqui do nosso Kahoot, certo? O nosso Kahoot eu passei aí, ele teve 15 questões, foi isso? Então eu vou só tirar algumas dúvidas aqui, explicar algumas coisas para quem teve dúvida e dificuldade em algum ponto, certo? Então é o seguinte, eu tive essas 15 questões aí, eu vou comentar cada uma, né, pra gente identificar aí as dúvidas, né? Então é o seguinte, primeira pergunta, eu acho que todo mundo acertou essa aí, né, a maioria. Então eu pergunto aqui, qual a função do corpo de borboleta, né? Aí eu tenho as opções aqui, né? Dosar a quantidade de mistura, ar combustível, dosar a quantidade de combustível admitido, forçar a entrada de ar no motor e dosar a quantidade de ar admitido. Seguinte, o corpo de borboleta ele vai estar na tubulação de admissão, ok? A gente sabe que o combustível ele só é jogado no final do coletor de admissão, que está após o corpo de borboleta. Então, o corpo de borboleta ele não tem como controlar a mistura, ok? Então, o vermelhinho aqui já foi para o espaço. E o azul também, não tem como dosar a quantidade de combustível, ok? Ele não força a entrada de ar do motor, ok? Isso é feito quando eu não tenho turbo compressor, isso é feito de uma forma natural, ok? Quando eu tenho um turbo, é o turbo que força, mas nunca o corpo de borboleta. Então, basicamente, ele vai dosar a quantidade de ar admitido para o motor. Então, seria o verdinho aqui nesse caso, ok? A outra questão, galera, foi essa aqui, né? Isso aqui a gente falou na sala, ok? E a gente sabe que o torque do motor ele é sempre proporcional à massa de ar que entra, ok? Quanto mais massa de ar eu tenho, maior vai ser o meu torque resultante, ok? Enfim, no caso dos motores ciclo-Otto, eu não posso colocar uma quantidade muito grande de ar, justamente porque a pressão vai ser muito grande e aí pode ocorrer a famosa detonação, ok? Por isso tem que ser esse controle. Porém, é verdade sim que quanto maior for a massa de ar que for admitida pelo motor, maior vai ser o torque gerado por este, ok? Então é verdadeiro essa aqui. A próxima, né? Essa aqui, né? De graça, ordene os 4 tempos do motor corretamente. Então fica nessa sequência que está aí: admissão, compressão, combustão e escape, ok? Escapamento. Isso aqui não precisa nem comentar, né? A próxima, né? Que é para dizer se está verdadeiro ou falso. A válvula termostática não permite a passagem do líquido de arrefecimento para o radiador enquanto o motor estiver quente. A gente sabe que a válvula termostática é ela que controla o fluxo do líquido de arrefecimento que vai circular no radiador ou não. A gente viu que quando o motor está frio, é que a válvula termostática não permite que o líquido vá para o radiador. O líquido fica circulando só ali no motor para poder aquecer ele, né, de uma forma mais eficiente, mais rápida. E quando ele atinge a sua temperatura de trabalho, o que acontece? Esse líquido de arrefecimento é liberado para circular no radiador. Então aqui o que acontece? Quando o motor está quente, ela permite sim. Ela permite sim. Então isso aqui está falso, ok? Essa afirmativa está falsa. A próxima aí. Qual o componente que tem a finalidade de suportar os componentes periféricos do motor, ok? Vocês dizem que eu digo que eu lembro de tudo, mas eu lembro que eu falei isso aqui. Ainda falei assim, ó, não tá no slide. Mas o bloco também tem essa função de que suportar os componentes periféricos do motor. Então, função do bloco, ok? Coloque na ordem de funcionamento os componentes do sistema de lubrificação. A gente viu, né, que basicamente, primeiro de tudo, eu vou ter o pescador, que é o filtro de sucção, ok? Esse pescador vai estar, né, acoplado, engajado com a bomba de óleo, então a sequência é sempre filtro de sucção, que é o pescador, bomba de óleo. Essa bomba, a ideia é que ela jogue esse óleo lubrificante para as galerias, porém antes esse óleo tem que ser filtrado, ok? Então a sequência é pescador, que é o filtro de sucção, bomba de óleo, filtro de óleo e depois galeria inferior, nessa ordem que aparece aí, ok? No sistema de injeção multiponto, temos mais de um injetor por cilindro, ok?
Essa aqui tá totalmente errada, galera. O que é o sistema de injeção multiponto? É quando eu tenho um injetor para cada cilindro, ok? Multiponto não quer dizer que são múltiplos bicos injetores por cilindro, não. Qual é a diferença do multiponto para o monoponto? O monoponto, eu tinha um único ponto de injeção. Então a injeção era feita antes do corpo de borboleta. No sistema de injeção multiponto, né? Aí, independente se é a multiponto semissequencial ou sequencial, sendo multiponto, o que acontece? Eu vou ter um injetor para cada cilindro, então não é mais de um por cilindro. Então tá falso isso aí. Um dos elementos presentes na saída do catalisador olha o que eu estou falando, na saída, não na entrada. A gente viu que basicamente, né, o catalisador do ciclo Otto principalmente, ele é de triplo efeito, ok? Então por que de triplo efeito? Porque ele vai trabalhar aí com os gases, que é o monóxido de carbono, que é o CO, que está aqui como opção, isso na entrada, ele vai tratar. Então o que é que entra no catalisador? O monóxido, que é o CO, os hidrocarbonetos, que é esse HC aqui, que é combustível não queimado, ok? E entra também o famoso NOx, NOx. Então por isso que ele é triplo efeito, ele trata esses três gases aí. Tá, aí esses três gases são transformados em quê? Aí a gente viu, né, que são que é o resultado da transformação que ocorre lá no catalisador. O que é que sai lá? Sai o dióxido de carbono, CO2, que nós não temos aqui. Sai o nitrogênio, né, N2, que não tem aqui. E sai também água. Então, ó, H2O, azul, ok? Essa aqui também, né? Fácil, essa aqui todo mundo tem que saber, ok? Tem que lembrar aqui para a vida e da morte. A engrenagem do comando de válvulas em relação à engrenagem do virabrequim aí ele quer saber, né? Quantas vezes maior ou menor é a engrenagem do comando de válvulas em relação à engrenagem do virabrequim. A gente viu que para o motor completar o ciclo de trabalho, né, eu falo na parte de baixo ali no conjunto móvel, que é pistão, biela e virabrequim, né? Então para aquele conjunto ali, né, para o motor completar o ciclo de trabalho, eu preciso de 2 voltas no virabrequim, ok? Só que é o seguinte, o pistão ele executa 4 movimentos, ok? Desses 4 movimentos que o pistão executa, as válvulas só vão precisar ser abertas em 2 ocasiões, que é na admissão e no escape. Então o que acontece? Se você divide 4 por 2, sobra 2. Então o que acontece? O virabrequim ele vai sempre girar o dobro de voltas do comando de válvulas. O comando de válvulas sempre vai girar na metade do virabrequim. E quando se trata de engrenagem, né, quando eu quero que uma engrenagem gire o dobro de vezes da outra, o que acontece? Ela tem que ter o dobro do diâmetro, ok? Então o que acontece? Se o virabrequim girar na metade, ou se o comando de válvulas girar na metade, né, do número de rotações do virabrequim, o que acontece? Essa engrenagem tem que ser 2 vezes maior do que o virabrequim, ok? Isso a gente vê mais detalhes lá em transmissão, ok? Que a gente fala calcula isso aí, essa relação de transmissão, mas já saibam disso, né? O virabrequim é que move o comando de válvulas, não é isso? Então eu vou ter uma engrenagem pequena movendo uma engrenagem grande. Logo, essa engrenagem grande vai girar menos do que a engrenagem pequena que está movendo ela. E nesse caso ela vai girar 2 vezes menos. Logo, o tamanho dela tem que ser 2 vezes maior, ok? Então seria o verde aqui no caso. Aí a afirmativa para vocês dizerem se é verdadeiro ou falsa, né? Quanto maior o volume da câmara de combustão, maior é a taxa de compressão. Isso está falso, não é isso? Porque basicamente, você não precisa nem pensar na equação. Só pense na situação. Você tem lá o cilindro, né? E quando você vai relacionar a taxa de compressão, lembre que envolve o volume do cilindro e envolve o volume da câmara de combustão. Só que aqui ele não está falando nada sobre o volume do cilindro, ele está colocando apenas o volume da câmara de combustão, ok? Então vamos pensar, aquele termo que o pessoal fala, vou rebaixar o cabeçote para ganhar mais potência, né? Quando você baixa o cabeçote, quando você raspa ele ali, que você tira um pedaço, você faz o que com o volume? Você está diminuindo o volume da câmara de combustão
Ah, mas por que ganhou mais potência? Justamente porque a taxa de compressão aumentou. Então o que acontece? Quanto menor o volume da câmara, maior a taxa de compressão. Dá para você fazer isso com conta, né? Vamos pensar aqui. Você tem, por exemplo, essa situação aqui, né? Lembra que a taxa de compressão, né? A taxa de compressão é o volume do cilindro mais o volume da câmara sobre o volume da câmara. Vocês lembram disso aqui? Então vamos fazer uma simulação aqui. Vamos botar um valor fácil pra gente trabalhar aqui. Vamos supor que eu tenho um volume do cilindro de 300 centímetros cúbicos, ok? Aí vamos colocar um volume da câmara aqui com 60 centímetros cúbicos para a gente fazer a continha. Então vai ficar 360 dividido por 60, não é isso? Então vai ficar 360 dividido por 60, que é 36 dividido por 6. E 36 dividido por 6 vai dar 6. Então vai dar uma taxa de 6 para 1, ok? Vocês estão dando para enxergar aí. E aí o que acontece? Vamos agora aumentar, como está na questão. Vamos aumentar a taxa, o volume da câmara. Então, em vez de botar 60, vamos colocar aqui 100. Vamos aumentar para 100. Então, o que acontece? Vai ficar 400 sobre 100. Então, vai ficar 400 sobre 100. Que vai dar quanto a taxa agora? 4 para 1. Então, perceba que a taxa de compressão ela caiu quando eu aumentei o volume da câmara de combustão. Ou seja, se eu aumento o volume da câmara de combustão, a taxa é menor, não maior, ok? Então tá falso aí. Bom, no motor de 4 tempos, 8 cilindros em linha, alfa e beta são respectivamente. Bom, lembra que eu falei na sala? Pode ter 300 cilindros, 300 pistões lá. Basicamente motor de 4 tempos, né? Independente do número de cilindros, ele vai completar o ciclo de trabalho com 2 voltas do virabrequim, que é justamente o que o alfa representa, né? É o ângulo para o motor completar o ciclo. Se é um motor 4 tempos, ok? Independente do número de cilindros, o meu alfa vai ser 720. Então já anula o vermelho aí e já anula o amarelo, que não tem nada a ver esse amarelo aí, né? Mas enfim. Bom, agora o beta, né? Então ficou entre o azul e o verde. O beta é o que, galera? É a frequência de expansão. E como é que eu calculo a frequência de expansão? É o alfa sobre o número de cilindros. Então eu vou pegar o 720 e eu vou dividir por 8. Bom, para 4 cilindros todo mundo lembra que o beta é 180, né? Porque é 720 dividido por 4. Aí você divide isso aí, né? De novo, porque são 8. Então você divide pela metade. Então 180 pela metade dá 90. Ou seja, 720 por 8 vai dar 90, ok? Então seria o verdinho aí, galera. No quadro de expansões de um motor de cilindros múltiplos, o número de linhas corresponde a... Então eu quero saber, no quadro, quando a gente faz o quadro lá, o número de linhas é igual a quê? Ok? O número de tempos do motor? Não, isso eu nem tenho no quadro, né? Número de tempo. É o ângulo do virabrequim em graus? Não, porque isso é o alfa, ok? É o custo do motor? Não, né? A gente só usa o custo do motor lá para fazer aquele MEDC e tal, mas não, o número de linhas corresponde ao número de cilindros, ok? Essa tá bem fácil também. A ordem de queima padrão de um motor em linha 6 cilindros, qual é? Eu falei que era para gravar igual o CPF. É 153624, ok? Então aí tá dizendo que é 153642, tá falso. O padrão é 153624, ok? No motor 6 cilindros em linha, com a ordem de queima padrão, né? Após o segundo cilindro executar o tempo de escape, qual é o próximo a executar esse mesmo tempo de escape?
Bom, se a ordem de queima padrão é 153624, depois do cilindro 2, quem executa o mesmo tempo dele é o cilindro 4, ok? Então essa também foi de graça, ok? No motor de 4 cilindros, com ordem de queima padrão, né? Com a ordem de queima padrão de 4 cilindros, 1, 3, 4, 2, não é isso? Quando o segundo cilindro está realizando escape, né? O primeiro está realizando o quê? Ok? Então essa é bem fácil também, já viu. Não vou explicar no desenho aqui, mas né, precisava, né? Bem simples. Então se eu tenho aqui, galera, ó. Vou pegar o piloto, que esse aqui foi pro espaço. Pronto. Então se eu tenho aqui aquele esquemazinho, ó. Lembra? 1, 2, 3 e 4, galera. Como é que funciona? Ele tá me dizendo que esse segundo cilindro aqui, ele tá em que tempo? Ele tá em escape. Se ele tá em escape, ele tá subindo, ok? Ele tá fazendo escape, ok? Bom, se o segundo tá fazendo escape e o gêmeo e o 3 é gêmeo do segundo, ele também tá subindo e só pode estar fazendo compressão, ok? Pela ordem de queima, que é um 3, 4, 2, o próximo a fazer compressão depois do terceiro é o quarto. Então o quarto vai estar um tempo antes da compressão, ok? Que é o tempo de admissão. Como o primeiro é gêmeo do quarto, ele só pode estar fazendo combustão, descendo, ok? Ou seja, fácil aí, ok? Então só pode ser combustão. E aí fechou, né? Bem fácil esse Kahoot aí. Não sei se vocês ficaram com muita dúvida aí, mas é isso aí, galera. Né? Até a próxima aí. Valeu.